Oi, meu povo. Essa é a atividade da tarefa dessa semana, da semana do dia 18 de novembro, é a aula 24. É sobre as relações métricas do triângulo retângulo e a gente viu, em especial, o teorema de Pitágoras. E eu comentei dessas relações métricas com vocês, mas o que acontece? A gente não focou muito nelas, né? Para resolver esse exercício, primeira coisa, a gente precisa observar que triângulo é esse. Esse é o chamado triângulo pitagórico que eu falei para vocês. O que é esse triângulo pitagórico? É um triângulo em que ele tem o cateto, né? Quem é o cateto? É quem forma o ângulo reto. O ângulo reto está aqui, então este lado é um cateto, este outro lado também é um cateto. O ângulo reto está olhando para quem? Para hipotenusa, tá? Hipotenusa. Vou até colocar assim, abreviado hipo, porque tem aqui o H de altura. A gente vai entender por que aparece esse H de altura. Esse H, esse M e esse N são as outras relações, as outras medidas, elementos que a gente tem no triângulo retângulo, que é a altura. Esse N aqui é a projeção. Lembra que eu falei para vocês que projeção quer dizer sombra? Então, você imagina que você tem uma luz aqui em cima, aonde vai estar projetada a sombra deste cateto. A sombra deste cateto que mede 3, a sombra vai estar projetada aqui no chão, como se fosse um sol de meio-dia. A sombra está projetada bem embaixo da gente quando é um sol de meio-dia, certo? E se a luz estiver aqui em cima, aonde vai estar a sombra, a projeção desse cateto que mede 4? Vai estar aqui. Então, M é a projeção do cateto 4. E N é a projeção do cateto 3. E o H é a altura, tá bem? Bom, sabendo disso, a gente tem que saber que algumas relações métricas que eu coloquei lá no grupo da sala, não é só o teorema de Pitágoras. Tem a relação métrica que relaciona o cateto ao quadrado igual a sua projeção vezes a hipotenusa, a mesma coisa desse lado. Tem uma relação que diz que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. E tem uma outra relação que diz que a hipotenusa vezes a altura é igual a um cateto vezes o outro, tá bem? Bom, isso tudo eu passei para vocês, mostrei em sala. E para resolver esse exercício aqui, o que a gente vai precisar? Dessas relações métricas, né, que eu passei para vocês em sala e no grupo da sala. Vamos lá, sabendo que os catetos medem 3 e 4, qual é o valor da hipotenusa? É aquilo que eu falei, esse daqui é um triângulo pitagórico, é o triângulo 3, 4, 5. A hipotenusa mede 5, não há dúvida sobre isso, tá? A hipotenusa é 5, triângulo 3, 4, 5. Qual é a altura? Agora, se a gente ver aqui, ó, a gente tem quais informações? A gente sabe que a hipotenusa é 5, porque é o triângulo pitagórico 3, 4, 5. E ele quer saber a altura. Então, eu vou usar uma relação métrica que relaciona a hipotenusa, a altura, altura, quase saiu uma letra B ali, né? Vamos consertar isso daqui que não tá legal. Porque eu quero uma letra H. Então, aqui, a hipotenusa vezes a altura do triângulo é igual à multiplicação produto dos catetos. E eu tenho essas informações. Eu sei que a hipotenusa é 5, a altura é o que eu quero calcular, então, vezes a altura. E qual é a medida dos catetos? É o triângulo 3, 4, 5. Então, é 3 e 4. 3 vezes 4, 12.
esse 5 tá multiplicando, ele vai aparecer aqui dividindo. Não vai dar um número exato mesmo, tá? Porque não dá para dividir 12 por 5 e uma conta exata. Então, ai, deu errado. Não, já falei para vocês têm mania de achar que quando dá número decimal fração tá errado o exercício, não tem nada a ver, né? Vai aparecer número quebrado sim, e no nosso caso aqui, 12 dividido por 5 é 2,4, sem problema nenhum, tá bom? Então, aqui agora, eu já sei que a altura é 2,4, já tenho mais uma medida. No próximo exercício, eu deixei desse jeito porque são duas perguntas, na verdade. Ele quer saber, sabendo a hipotenusa A mede 5, vamos fazer um 5 decente aqui, que é difícil escrever sem a mesinha digitalizadora. Então, aqui, a hipotenusa, eu sei que mede 5, porque é o triângulo pitagórico 3, 4, 5. O cateto mede 4. A medida do M. O M, quem é? É a projeção do cateto, olha lá. É a sombra. A projeção é o cateto. Tá vendo que ele falou do cateto 4? Vamos voltar lá na figura? Olha lá, qual é o valor que ele quer saber? O M, que é quem? A sombra do 4. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui? O que eu tenho que achar aqui? Eu quero achar o que me interessa aqui. Eu quero saber o valor do M. Eu tenho que a hipotenusa mede 5, o cateto mede 4, eu quero saber a sombra dele. A gente vai relacionar essas três. Vai ser o cateto ao quadrado, vai ser igual a multiplicação da hipotenusa vezes a projeção que me interessa. A projeção que me interessa é a projeção M. O cateto eu sei que é 4, então vai ser 4 ao quadrado. A hipotenusa eu sei que é 5. E o valor de M é o que eu quero achar, certo? Então, vai ficar 4 ao quadrado é 16. O 5 está multiplicando, vai passar dividindo. E mais uma vez, eu não vou ter uma conta exata e não há problema com isso, certo? Eu não vou ter uma conta exata, eu vou ter um número decimal, não há problema quanto a isso. Ele vai dar 16 dividido por 5, dá 3,2. 3,2, que é a projeção. Então, a gente vai responder a lacuna lá, vai ser aqui 3,2. Né? Vai aparecer aqui para você escolher, então, o 5 aqui, e aqui na segunda lacuna vai ser o 3,2. E daí, na outra questão, ele pede, essa é a questão aqui da frente, que eu coloquei aqui na frente, né? E aí tem uma questão parecida com essa, só que em vez de pedir o M, ele pede a medida do N. Agora, vamos pensar, se eu já calculei a medida do M, e eu sei que o M vai medir quanto? Que a gente colocou 3,2. O N é o quanto falta para completar quanto? Completar 5, porque o M mais o N dá a hipotenusa. Então, você vai pensar, quanto falta para chegar em 5? Então, 5 menos 3,2 dá 1,8. Então, eu descobri a medida do N, porque é o quanto falta para chegar em 5, tá bom? Então, a gente vai completar a lacuna desse daqui, ó, sabendo que a hipotenusa mede 5, então aqui nesse primeiro espacinho você vai colocar 5, e que o M mede 3,2, então a medida, o valor de N vai ser 1,8, tá bem?
Essas são as relações métricas no triângulo retângulo. Aqui eu utilizei a relação que envolve a altura e envolve os catetos. A mesma coisa que aconteceu com o cateto 4, aconteceria com o cateto 3. Usaria essas relações métricas também, tá bom? Consulte o material, mandei para vocês no grupo da sala. Gravei o vídeo explicando aqui para vocês, porque a gente realmente só focou no Teorema de Pitágoras, que estava lá no mapa ouro, mas a gente estudou um pouquinho das outras relações métricas aqui através dessa tarefa. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, me pergunta na sala. Até!